Sabe, tem dias que a gente acorda e a primeira coisa que sente é o peso. Um peso aqui no peito. Não é cansaço físico, não. É a alma cansada. Cansada de lutar, cansada de tentar, cansada de parecer que a nossa fé, aquela que um dia queimava forte, hoje é só uma brasa quase apagada. Você já se sentiu assim? Como se sua fé estivesse sob ataque. Não um ataque barulhento, com demônios e trombetas. Não, um ataque silencioso, sorrateiro. Aquela dúvida que chega de mansinho e planta uma sementinha de: será que Deus realmente se importa? Será que Ele ainda está aqui? Será que tudo isso vale a pena? Eu sei o que é isso. Sei o que é sorrir na igreja no domingo e chorar escondido na segunda, sentindo que a armadura rachou. A gente se sente fraco, talvez até culpado por não ser o super crente que achávamos que deveríamos ser. O mundo lá fora grita, os problemas se acumulam e a voz de Deus parece distante, abafada. Se você está se sentindo assim, com a fé na UTI, pensando se ainda existe uma saída, uma arma para lutar quando você nem tem mais forças para segurar a espada, fica comigo. Fica comigo até o final. Porque hoje a gente vai abrir a palavra não para encontrar mais um sermão bonito, mas para desenterrar uma estratégia de guerra. Uma arma secreta que Paulo, já no corredor da morte, deixou para Timóteo e para nós. Não para fingir que a dor não existe, mas para encontrar força apesar dela. Vamos juntos? Para a gente entender essa arma secreta, a gente precisa ir para um lugar frio, escuro, uma masmorra romana, provavelmente úmida, fedorenta. É lá que a gente encontra Paulo. Não o Paulo dos grandes milagres nas praças públicas, não o Paulo que enfrentava multidões, mas um Paulo no fim da linha. Ele sabe que vai morrer. Nero está no poder e Nero não brincava em serviço quando o assunto era cristãos. Os amigos? Muitos o abandonaram. A segunda carta a Timóteo, essa que a gente vai abrir hoje, é quase um testamento. É a última tocha sendo passada adiante. E Timóteo, coitado, jovem, talvez um pouco tímido, assustado. Ele está lá fora no meio do furacão, vendo a perseguição apertar, vendo líderes caírem, talvez até duvidando da própria capacidade. Paulo começa essa carta, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ouçam isso aqui. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Espírito de temor, covardia, medo que paralisa. Paulo está dizendo: Timóteo, esse frio na barriga, essa vontade de se esconder, isso não vem de Deus, filho. Imagina o peso nos ombros de Timóteo. Paulo, seu mentor, seu pai na fé, preso, prestes a ser executado, a igreja sendo caçada. Que tipo de fortaleza é essa que Paulo fala quando tudo ao redor grita perigo e desista? Paulo não está negando a realidade. Ele não está dizendo, finja que não está doendo. Ele está lembrando Timóteo e a nós da fonte da nossa força. Aí ele continua, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Participa das aflições. Ele não promete um caminho sem dor. Ele convida Timóteo a entrar na dor, mas não sozinho. Segundo o poder de Deus. Percebe? A força não é de Timóteo. Não é nossa. É de Deus. E aí vem o coração da coisa. A arma secreta começa a ser revelada. Paulo vai falar sobre a sã doutrina, sobre a importância de se apegar àquilo que foi aprendido. Lá no capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. As sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Parece simples, né? A gente ouve tanto isso, leia a Bíblia. Mas aqui, no contexto de Paulo, essa não é uma sugestão de devocional matinal. É uma questão de sobrevivência espiritual. Quando a sua fé está sendo atacada por todos os lados, quando as vozes da dúvida e do desânimo estão gritando no seu ouvido, onde você vai encontrar a verdade?
Onde você vai encontrar o norte? No que o mundo diz? No que seus sentimentos confusos dizem? Paulo está gritando daquela masmorra. Timóteo, se agarre à palavra. Ela é a sua âncora. Ela é o seu mapa no meio da tempestade. E o ápice, a descrição dessa arma, está nos versículos 16 e 17 do capítulo 3. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Divinamente inspirada, soprada por Deus. Não é um livro qualquer. Proveitosa para ensinar, ela te mostra o caminho. Para redarguir, ela te confronta quando você está errado. Ela te repreende com amor. Para corrigir, ela te conserta, te realinha. Para instruir em justiça, ela te molda no caráter de Cristo. Para que tudo isso? Para que o homem de Deus seja perfeito, completo, maduro e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa, meus amigos, é a arma. Não é uma fórmula mágica. Não é um sentimento arrepiante. É a palavra viva de Deus, internalizada, vivida, crida. Quando Paulo fala dessa palavra, ele não está falando de um conhecimento intelectual apenas. Ele está falando de um relacionamento com a verdade que te sustenta quando todo o resto desmorona. É a voz de Deus falando diretamente à sua alma no meio do caos. Era isso que ia sustentar Timóteo, e é isso que vai nos sustentar. Ok, Paulo está lá na masmorra, Timóteo está no fronte de batalha, e nós estamos aqui, com boletos chegando, com o chefe pressionando, com o filho adolescente testando nossos limites, com aquele diagnóstico médico que tirou nosso sono, com a sensação de que a gente rema e o barco da vida parece que só anda para trás. E aí essa arma secreta, a palavra de Deus, como é que ela funciona na prática quando a sua fé está sendo esmagada pela realidade? Quando a ansiedade faz seu coração disparar no meio da noite e a última coisa que você quer é pegar um livro antigo para ler? Sabe o que eu aprendi na dor? Aprendi que a palavra não é um amuleto. Não é só abrir aleatoriamente e esperar uma frase mágica saltar aos olhos, embora às vezes Deus até use isso. Mas a verdadeira força dela, a utilidade que Paulo fala, ensinar, redarguir, corrigir, instruir, acontece quando a gente mergulha nela com intenção, mesmo quando não sente vontade. Pensa comigo. Quando sua fé está atacada, o que geralmente acontece? A primeira coisa que o inimigo quer roubar é a sua clareza. Ele quer que você se sinta perdido, confuso, sozinho. Ele quer que a voz de Deus seja apenas um ruído distante. E o que a palavra faz? Ela é luz. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho, diz o Salmo 119. Quando tudo está escuro e você não sabe para onde ir, a palavra te dá o próximo passo. Ela não vai, talvez, te mostrar o mapa completo da jornada, mas ela ilumina onde você precisa pisar agora. Você está se sentindo sobrecarregado, esgotado, achando que não vai dar conta? A palavra te lembra lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é um positivismo barato. É uma declaração de dependência radical. Você não pode, mas aquele que habita em você pode. E essa verdade, lida, meditada, orada, começa a mudar a sua perspectiva sobre o tamanho do seu problema e o tamanho do seu Deus. Você está lutando contra um pecado específico, aquela área da sua vida que te envergonha, que te faz sentir sujo e longe de Deus. A palavra, como diz Paulo, é proveitosa para corrigir. Ela não só aponta o erro, mas também mostra o caminho do arrependimento, da restauração, da graça que é maior que o nosso pecado. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela vai lá no fundo, onde ninguém mais chega, e começa a operar a cura.
E quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, quando você ora, 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 e a única resposta é o eco da sua própria voz. Essa é uma das formas mais brutais de ataque à fé. É aí que a gente precisa se agarrar às promessas escritas. Mesmo que seus sentimentos gritem o contrário, a palavra diz que ele jamais te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13:5. É um ato de fé teimoso, de se agarrar à verdade revelada quando a experiência momentânea parece contradizê-la. É como Jó, que no meio da sua dor indescritível disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Isso não é fraqueza, isso é força forjada na palavra. Essa arma secreta não é para os espiritualmente fortes que nunca duvidam. É justamente para nós, os que cambaleiam, os que se sentem fracos, os que estão cansados de lutar sozinhos. A palavra não é um peso a mais, tenho que ler a Bíblia. É o próprio Deus estendendo a mão e dizendo: filho, filha, eu tenho algo para você aqui. Algo que vai te sustentar. Algo que vai te guiar. Algo que vai te transformar. Mas você precisa pegá-la. Você precisa abrir. Você precisa deixar que ela te leia, te confronte, te console, te fortaleça. Não é sobre quantidade de capítulos lidos. É sobre a qualidade do encontro que você tem com o autor da vida através das páginas dela. É deixar que ela se torne a sua bússola quando a tempestade emocional quer te afogar. Eu sei. Ouvir tudo isso pode parecer pesado. Mais uma coisa para fazer. Mais uma disciplina para tentar manter quando a gente já está no limite. E se eu te dissesse que a maior beleza dessa arma secreta, a palavra de Deus, não está no nosso esforço perfeito para manejá-la, mas na graça daquele que a inspirou? A esperança que a palavra oferece não é um passe de mágica que apaga todos os problemas da noite para o dia. Se alguém te prometeu isso, desculpa, mas te venderam um evangelho que não é o de Jesus. A cruz foi real. O sofrimento dos apóstolos foi real. As nossas lutas são reais. Mas o que 2 Timóteo e toda a Escritura nos garantem é algo infinitamente mais poderoso do que a ausência de problemas. Garante a presença constante e fortalecedora de Deus em meio aos problemas. Garante que, mesmo quando a sua fé está por um fio, esse fio está seguro na mão dele. Sabe aquela sensação de estar completamente sozinho na sua luta? A palavra de Deus é a voz do Pai dizendo: eu estou aqui, eu vejo, eu me importo. E eu tenho um plano, mesmo que você não consiga enxergá-lo agora. Quando você medita na história de José, vendido pelos irmãos, esquecido na prisão e vê como Deus transformou todo aquele mal em bem, isso planta uma semente de esperança no seu coração de que Deus pode fazer o mesmo com a sua história. Quando você lê os Salmos de Davi com toda aquela angústia crua, aquele grito de "Até quando, Senhor?", e depois vê a virada, a confiança restaurada, o louvor que brota da dor, você percebe que não está sozinho nos seus questionamentos e que há um caminho para a adoração, mesmo com a alma abatida. A arma secreta não é sobre você se tornar invencível da noite para o dia. É sobre você descobrir que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. É sobre entender que cada versículo que você internaliza é mais um tijolo na fortaleza da sua mente e do seu coração contra as mentiras do inimigo. É sobre alimentar o seu espírito com a verdade, para que quando o ataque vier, você tenha munição para revidar, não com a sua força, mas com o "assim diz o Senhor". A virada da esperança não é um "amanhã tudo estará perfeito". Muitas vezes, a virada é interna. É a paz que excede todo o entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, mesmo que a tempestade continue lá fora. É a alegria do Senhor se tornando a sua força, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a sua perspectiva mudou, porque o seu foco está em Deus. Nem tudo muda hoje. Aquele problema pode não desaparecer quando você fechar a Bíblia. Aquela dor pode não sumir instantaneamente. Mas algo fundamental muda. Você não vai mais caminhar sozinho nessa escuridão. Você tem uma luz, uma bússola, uma fonte de sabedoria e força que não depende das suas emoções instáveis ou das circunstâncias favoráveis.
Você tem a palavra eterna de um Deus que não muda, que não falha, que não mente. A esperança que a palavra traz é a esperança de Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não que todas as coisas sejam boas, mas que Deus é tão soberano, tão poderoso, que Ele consegue pegar até mesmo o caos, a dor, o ataque à sua fé e usar isso para te moldar, para te fortalecer, para cumprir o propósito dele na sua vida. Essa é uma esperança que não decepciona. Ufa, a gente caminhou um bocado até aqui, né? Falamos de dor, de luta, dessa arma secreta que é a palavra de Deus, dessa esperança que não é um conto de fadas. E agora eu queria te convidar a respirar fundo aí onde você está. Eu sei que muitas vezes, quando a gente está com a fé atacada, parece que ninguém entende. A gente se isola, guarda a dor para si, porque tem medo de ser julgado ou de parecer fraco na fé. Mas a verdade é que a comunidade, mesmo a virtual, pode ser um lugar de cura, de encorajamento. Eu não estou aqui para te dar todas as respostas. Eu mesmo ainda estou aprendendo a manejar essa arma todos os dias. Mas eu acredito no poder de compartilhar a jornada. E eu queria te fazer algumas perguntas. E se você sentir no coração, se sentir seguro, compartilha aqui nos comentários. Não para mim, mas por você. Para você colocar para fora. E talvez para que outra pessoa que esteja passando pelo mesmo se sinta menos sozinha. Primeira pergunta, e seja sincero com você mesmo, antes de mais nada. Qual tem sido o maior ataque à sua fé ultimamente? É a dúvida? É o cansaço? É uma decepção com pessoas, com a igreja? É o silêncio de Deus? Não precisa dar detalhes se não quiser, mas nomear o gigante já é o primeiro passo para enfrentá-lo. Segunda, pensando nessa arma secreta, a palavra de Deus. Existe alguma passagem, algum versículo, que já foi um refúgio para você em tempos difíceis? Uma promessa que te sustentou quando tudo parecia desmoronar? Compartilha essa luz. Pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E a terceira, essa é talvez a mais difícil, mas a mais importante. O que você diria para Deus hoje, aí no secreto do seu coração, se você tivesse a certeza absoluta, sem nenhuma sombra de dúvida, que Ele está ouvindo cada palavra, cada lágrima, cada suspiro? Sem filtro, sem religiosidade, só você e Ele. O que sairia da sua alma? Não existe resposta certa ou errada. Não existe sentimento proibido. Deus conhece o nosso coração muito antes da gente conseguir colocar em palavras. Mas verbalizar, escrever, às vezes, ajuda a gente a entender o que está se passando aqui dentro. Eu vou ler os comentários, não para julgar, mas para orar junto, para me conectar com as histórias de vocês. Porque no final das contas, somos todos peregrinos nessa jornada, buscando fortalecer a nossa fé, buscando encontrar sentido, buscando a presença de Deus. Lembre-se, você não está sozinho nisso. A sua luta é válida, a sua dor é vista, e a arma secreta está disponível. Talvez hoje seja o dia de você começar a desempoeirá-la, a redescobrir o poder que ela tem. E agora, eu queria te convidar a se unir a mim em oração. Vamos entregar tudo isso a Deus. Pai nosso Deus, estamos aqui, diante de Ti, com o coração aberto, às vezes ferido, cansado, mas aqui, buscando a Tua face, buscando a Tua força. Senhor, Tu conheces cada pessoa que está assistindo a este vídeo. Tu conheces as batalhas silenciosas, as lágrimas que ninguém vê, as dúvidas que corroem a alma. Tu sabes onde a fé de cada um tem sido atacada. E nós te pedimos, Deus, venha ao encontro de cada coração agora. Envia o Teu Espírito Santo como um bálsamo, como um refrigério. Para aquele que se sente esmagado pela dúvida, Senhor, que a Tua palavra venha como uma luz, dissipando as trevas da incerteza. Que Tu reafirmes as Tuas promessas de uma forma tão pessoal, tão íntima, que não reste espaço para o medo. Para quem está cansado de lutar, esgotado pelas circunstâncias da vida, sentindo que não tem mais forças, renova, Senhor,
a força dessa pessoa. Lembra ela que a tua alegria é a nossa força, que em ti podemos todas as coisas. Que ela possa encontrar descanso em ti e na suficiência da tua graça. Pai, perdoa-nos pelas vezes que negligenciamos a tua palavra, essa arma poderosa que tu nos deste. Perdoa-nos por buscarmos respostas em lugares vazios, quando a verdade sempre esteve ao nosso alcance. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ter fome e sede da tua palavra, a desejá-la mais do que o alimento necessário, que ela se torne viva em nós, nos ensinando, nos corrigindo, nos guiando em justiça. Nós declaramos em fé que a tua palavra é suficiente, que ela é a nossa âncora segura em meio às tempestades, que através dela somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nenhum ataque do inimigo, nenhuma circunstância adversa, nenhuma voz de dúvida pode nos separar do teu amor que está em Cristo. Levanta, Senhor, cada um que está caído. Restaura a fé que foi abalada. Acende novamente a chama que estava se apagando. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que essa oração encontre lugar no seu coração. Se essa mensagem, se essa conversa que tivemos hoje tocou você de alguma forma, se te deu um novo ânimo, uma nova perspectiva para enfrentar os ataques à sua fé, eu queria te convidar a fazer 3 coisas simples, mas que nos ajudam a alcançar mais pessoas que também podem estar precisando dessa palavra. Primeiro, se você ainda não fez, curta este vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante. Segundo, deixe o seu comentário. Como a gente conversou, compartilhe a sua jornada, a sua reflexão. Isso cria uma comunidade de apoio aqui. E terceiro, se você ainda não é inscrito no canal Alma Avivada, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A nossa missão aqui é continuar trazendo essa palavra que transforma, que restaura, que aviva a alma. Mas mais importante do que tudo isso, pegue essa arma secreta. Abra a sua Bíblia hoje. Não como uma obrigação, mas como um encontro. Deixe Deus falar com você. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. Fica firme. Você não está sozinho.